Ora então, boas tardes, senhoras e senhores deputados. Temos hoje a audição da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, sendo a respectiva Presidente a Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro, subejamente conhecida de todos. Depois temos a Sra. Doutora Alcina Ribeiro, em representação das ONGs, na área da Infância e Juventude, desde abril de 2016. O Sr. Carlos Rodrigues, designado pelo Conselho Superior do Ministério Público, desde fevereiro de 2020. O Sr. Joaquim Boavida, designado pelo Ministério da Justiça, desde janeiro de 2021. A Sra. Maria Perquilhas, designada pelo Conselho Superior da Magistratura, desde fevereiro de 2015. A Sra. Sara Costa, em representação das ONGs na área da Infância e Juventude, desde abril de 2016. E, por fim, por nenhuma razão especial, mas porque é da Casa, eu deixei para o fim, a Sra. Paula Cardoso, também aqui deputada, eleita pelo Parlamento em 2020, pelo PSD. Portanto, nós temos esta audição para fazer, num momento particularmente difícil desta Comissão, e a Sra. Presidente pediu-me para usar menos tempo agora no primeiro espaço de tempo que tem, nos primeiros 20 minutos, para acrescentar depois o que resta aos 20 minutos finais nas respostas aos senhores deputados. Parece-me que tem toda a lógica, tem toda a razão de ser e principalmente por respeito às perguntas que os senhores deputados farão e que querem com certeza ver respondidas. E eu começava por dar a palavra à senhora deputada Cristiana Ferreira para fazer uma apresentação breve do requerimento do PSD. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar todos os membros da Comissão, na pessoa da Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. No passado dia 3 de outubro de 2022, recebemos da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos o relatório referente à situação destas instituições. Este relatório, porque denuncia um conjunto de situações e de constrangimentos graves no âmbito do sistema tutelar educativo, tornou para o grupo de deputados do grupo parlamentar do PSD imprescindível a presente audição enquanto entidade fiscalizadora. A urgência adveio de questões de índole orçamental, razão pela qual importou realizar a presente audição antes da discussão do Orçamento de Estado para 2023, para que no processo orçamental possa ser indagada a resposta aos problemas detectados. Assim, começo por, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer penhoradamente a todos os senhores comissários a vossa disponibilidade, sem deixar de enaltecer o trabalho rigoroso e esclarecedor no que respeita à realidade dos centros educativos, vertido no minucioso relatório apresentado. Os atuais relatos e notícias sobre a delinquência juvenil convocam-nos a uma análise mais profunda e à necessidade de ouvir esta Comissão. A nova criminalidade, com recurso às redes sociais, os gangues compostos por jovens que proliferam em alguns bairros, sobretudo nos grandes centros urbanos, preocupam-nos subejamente. Tal como consta do vosso relatório, e cito, consideramos que o sistema tutelar educativo é um instrumento fundamental de realização do direito à educação de crianças e jovens que cometeram delitos. Lamentavelmente, esta intervenção para a grande maioria de crianças e jovens com comportamentos disruptivos não ocorre no devido tempo ou nem chega mesmo a acontecer em tempo útil, por erros ou atrasos no diagnóstico ou na decisão judicial, por preconceito, por errada percepção e desconhecimento das virtualidades da medida de internamento educativo. E, portanto, pese embora a atenção e a dinamização que a intervenção tutelar educativo tem vindo a merecer por parte das diversas entidades que operam no sistema de justiça juvenil, sobretudo a Procuradoria-Geral da República, a verdade é que subsistem dificuldades que não podem deixar de merecer a resposta do Estado Central, sendo por isso urgente, e permitam-me que cite novamente o vosso relatório, a dotação de meios humanos, financeiros e a criação de uma rede na comunidade que permitam a cabal execução de medidas de internamento decretadas com respeito pelas decisões judiciais e pelos fundamentais direitos dos jovens, especialmente o direito à liberdade e o de ser educado com respeito e responsabilidade. Efetivamente, face à expressão pública dos fenómenos de violência juvenil, de natureza individual ou grupal, em especial os ocorridos em meio escolar e institucional e os praticados em ambiente digital a que vínhamos assistindo antes da pandemia,
todos somos levados a refletir pelas potencialidades da prevenção criminal que a intervenção tutelar educativa encerra e que temos de acautelar. Sobre esta matéria dos centros educativos, além do relatório da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, importa também ter em consideração o relatório 2021 do Mecanismo Nacional de Prevenção. Da conjugação dos dados que de forma clara nos fizeram chegar através do vosso relatório, com os dados do relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção apresentado pela Provedora de Justiça, é sublinhada a tendência de aumento da aplicação da medida tutelar educativa de internamento. O relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção aponta, por isso, para questões urgentes a resolver, das quais permitam-me que sublinhe 3 e que solicito o vosso comentário e análise. Em primeiro lugar, o tema recorrente da saúde mental, que não mereceu o desenvolvimento... Peço desculpa de estar a interrompê-la, mas eu pedi-lhe que deixasse as perguntas para a próxima fase. Agora é só a apresentação do requerimento. Muito bem, muito bem. É só porque nesta primeira ronda, como eram 5 minutos, são só, enfim, uma reflexão, um pensamento, uma nota que irei referir. Muito obrigada. Em primeiro lugar, o tema recorrente da saúde mental, que não mereceu desenvolvimentos em 2021, permanecendo por concretizar as alterações desejadas, designadamente a criação de uma unidade terapêutica autónoma para receber jovens com problemas agudos. Em segundo lugar, a necessidade de revisão das carreiras dos técnicos profissionais de reinserção social, circunstância que, de acordo com o Mecanismo Nacional de Prevenção, constitui em si fator de risco para o cumprimento dos objetivos de internamento em centro tutelar educativo. Sobre este ponto em particular, não posso deixar de me referir à notícia do Jornal Notícias, do dia de hoje, em que, de alguma forma, é referenciado que, neste momento, existem seguranças privados a substituírem técnicos de reinserção social. E, em terceiro lugar, também uma reflexão relativamente ao processo de saída dos jovens após o termo da medida de institucionalização. Senhor Presidente, naturalmente que esta parte final alude apenas a algumas reflexões que gostaríamos também de ouvir por parte da Comissão, sem prejuízo das questões que na segunda ronda então irei efetuar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, à sua Presidente, Sra. Maria do Rosário Carneiro. Faz favor, Sra. E dizer que é com muito gosto que temos aqui esta comissão. É um assunto que a nós, todos nós, diz muito e estamos também preocupados com o que dizem que se está a passar. Senadora, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma pequena retificação. Eu não sou propriamente Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. Sou somente coordenadora, como se diz, cooptada inter pares. Então, é só para clarificar, porque é o estatuto assim um bocadinho mais baixo, hierarquicamente. Eu agradeço muito à Sra. Deputada Cristiana Ferreira, que fez a apresentação do requerimento que está na origem desta audição, e agradeço também a todos os grupos parlamentares que terão sido favoráveis à realização desta mesma audição, que para nós é muito importante. E pegando, por unanimidade. Olha, ficamos, falando em nome dos 7, acho que posso dizer que ficamos muito felizes com isso, porque há já bastantes anos que não tínhamos a honra e o dever também de comparecer perante a Assembleia para falar sobre este tema que nos ocupa enquanto membros da Comissão. Pegando um pouco nas últimas palavras da Sra. Deputada, que refere as notícias do jornal, eu só vou referir muito rapidamente esta circunstância. Não foi só hoje, já foi há cerca de uma semana e alguns dias. São notícias que, partindo de um ponto ou de questões que são objetivas e verdadeiras do nosso relatório, na forma como são apresentadas, desvirtuam um pouco também essa mesma realidade. E só para situar a última questão que refere, a notícia de hoje não é verdadeira. Tive o cuidado de falar com a Direção-Geral antes de virmos à audição e foi-me claramente informado pelo Sr. Subdiretor-Geral, que tem a tutela da Justiça Juvenil, que isso nunca aconteceu, que a única coisa que acontece, de um pouco irregular, de facto, é quando
um dos TPRS tem que ausentar para ir à casa de banho, portanto, dentro do centro, fica um segurança a vigiar os jovens internados enquanto isto acontece. Portanto, não há qualquer deslocação ao exterior sem ser acompanhado devidamente, quer por um TPRS, quer por um técnico superior. Portanto, isto é só para que não fique aqui a macular um bocadinho toda a conversa que vamos ter, portanto, fica de uma forma já muito clara e rápida de corrigir. E um pouco a reboque exatamente esta questão, nós ficámos francamente perturbados com este tipo de notícias, porque nós consideramos que o relatório que apresentámos, quer na Assembleia da República, quer à Sra. Ministra da Justiça, dando conta do que foi o trabalho que decorreu durante este ano sobre os centros educativos, na nossa função de acompanhamento e fiscalização, consideramos que é um relatório que procurou ser sério na identificação de todos os pontos que têm a ver com os centros educativos, os que funcionam e os que não funcionam, os constrangimentos e as dificuldades recorrentes. Portanto, verificar que pode ter havido, como aconteceu, uma interpretação que é um bocadinho desviada daquilo que está escrito no relatório, é qualquer coisa que nos perturba profundamente, porque a nossa missão é uma melhoria sistemática do sistema, não é uma anulação do sistema, como pode decorrer de alguma das afirmações que são feitas na comunicação social. Porque nós consideramos que este sistema tutelar educativo corresponde diretamente à realização de um direito fundamental à educação que estes jovens têm. Não há outro modelo de educação que o realize de forma tão plena quanto o sistema tutelar educativo, e nós estamos a falar de meninos, de crianças e jovens que têm comportamentos disruptivos. Se ele não funciona, o direito à educação destas crianças não está realizado e é claramente violado. Por isso, nós consideramos que este é o melhor dos sistemas e que, de um ponto de vista do programa, do modelo educativo, funciona e funciona bem. O modelo educativo, o modelo de iniciação a uma atividade profissional, um modelo que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, nomeadamente no que se refere a controle de emoções, da agressividade, a desenvolvimento de empatia para com aqueles que foram agredidos e molestados pelas suas práticas disruptivas. Nós podemos dizer que, neste âmbito, o modelo funciona e funciona bem. Aliás, se atentarmos nos vários relatórios que são desenvolvidos pela Direção-Geral de Acompanhamento da Saída destes jovens, nós verificamos que a incidência da reincidência todos os anos vai baixando um pouco, dizendo então, neste momento teremos uma taxa de sucesso de não reincidência que andará um pouco acima dos 60% e uma taxa de reincidência que não ultrapassará qualquer coisa acima dos 30%. Eu digo assim porque não tenho os números exatos de memória, mas sei que é neste intervalo que se situa. No entanto, este sistema poderia, como nós defendemos em vários pontos do sistema, funcionar melhor, funcionar de forma coincidente com o espírito e com a letra da Lei Tutelar Educativa, porque há dimensões que não podem ser aplicadas exatamente pelas debilidades de algumas áreas e pelas dificuldades de outras. Eu diria que nós temos aqui dois tipos de dificuldades muito grandes, de natureza estrutural. Umas são exteriores ao sistema estrito do tutelar educativo e outras são intrínsecas. É evidente que nós pensamos logo nas instalações e é claramente estrutural a necessidade de adequar edifícios que estão velhos, onde caem tetos, como aconteceu na Bela Vista há uma semana, onde há bolor nas paredes, etc. Mas há questões que, fazendo parte das instalações, não são estruturais e podem ser rapidamente ultrapassadas, quer de um ponto de vista da intervenção, quer do ponto de vista da aplicação de investimento financeiro, que é reduzido. Trata-se de humanizar o espaço. Mas temos uma grande
constrangimento, temos um grande constrangimento de natureza estrutural, e é desde que fazem eco as notícias de jornal que tem a ver com os TPRS. Os TPRS, os técnicos profissionais de reinserção social, são fundamentais ao funcionamento do sistema. São eles que estão 24 horas sobre 24 horas com os jovens, são eles as figuras de referência, na maior parte das vezes, para estes jovens. E são essenciais a que a diversidade das virtualidades do sistema educativo possa funcionar, nomeadamente naquilo que tem a ver de integração na comunidade. Sem técnicos profissionais de reinserção profissional em número suficiente, isto não pode acontecer. É impossível. E é o que está a acontecer neste momento no sistema. Mas não é só a questão do número. Nós temos que ir um bocadinho mais longe, e por isso é que é estrutural, é que o número tem a ver com uma circunstância que acontece há cerca de 22 anos. Quando da implementação da Lei Tutelar Educativa e da Lei de Promoção e Proteção, houve uma separação dos técnicos que trabalhavam nesta área, na área de menores, sendo que os técnicos da Segurança Social prosseguiram carreiras, diria eu, normais, com progressão, adequação de salários, etc., com futuro. Os técnicos do tutelar educativo ficaram sem carreira. Não se sabe muito bem porquê, mas é o que acontece. Não têm carreira. Portanto, quem entre nesta atividade, quem ultrapassa as etapas de um concurso laborioso, entra numa profissão onde irá morrer exatamente no patamar onde entrou e terá as adequações salariais que correspondem àquelas que terão a população no geral, percentual. Isto é claramente inibidor de que pessoas entrem e permaneçam na carreira. E as que entram é como mobilidade. Isto é uma porta de acesso à administração pública e logo que têm a oportunidade transitam para uma outra função, essa sim com carreira e com perspectiva de futuro. Eu diria que este é o problema mais grave de um ponto de vista estrutural do sistema tutelar educativo e que impede que o espírito, como disse há pouco, o espírito e a letra da lei sejam aplicados, sem qualquer sombra de dúvida. É necessário que o Ministério da Justiça, das Finanças, abra as portas à definição de uma carreira para este conjunto de funcionários que, tanto quanto sabemos, não chega a 300, e é necessário que depois haja uma adequação salarial, quer de um ponto de vista da justiça, porque trata-se aqui de uma justiça relativa a todos os outros funcionários da administração pública, quer de possibilidade para que o sistema possa funcionar e adequadamente realizar este direito das crianças. Mas eu falei também, e só para acabar esta primeira introdução, falei também que existem um outro tipo de dificuldades que são de natureza estrutural, mas são exteriores ao sistema. E que têm a ver com o diagnóstico, quer dizer, é difícil dizer que elas são completamente exteriores ao sistema, que não serão, porque tem a ver com as equipas de terreno que fazem relatórios e propõem medidas, e com a aplicação de medidas não institucionais para jovens que deveriam ter medidas mais adequadas, ao desenvolvimento de um projeto educativo, mas são também das decisões judiciais, é o tempo que leva a verificar-se a aplicação da medida que o jovem deve ter para o desenvolvimento do seu projeto educativo. E estas não dependem só de uma negociação com o Ministério da Justiça, das Finanças, dizia eu, nem com deliberações do Parlamento no sentido de afetar verbas para que haja um ajuste da carreira e que haja mais investimento nos centros educativos. Estas dependem de um conjunto muito mais vasto de medidas de intervenção e de deliberação. E antes de concluir esta primeira intervenção, só queria reiterar que, de facto, nós consideramos que estes meninos são de fim de linha. São aqueles com quem não se preocupa e que manifestam a falência da sociedade na sua globalidade. A sociedade globalmente, que não os acolheu e que deixou que
fossem prosseguindo e crescendo em sendas de disfunção. Foi o Estado que falhou também porque não preveniu, não soube definir medidas claras de intervenção para a prevenção desta escalada de desvio e de disfunção, e que o sistema tutelar educativo corresponde, de facto, à possibilidade que eles têm de ver finalmente realizado de forma clara e indiscutível a possibilidade de realizar o seu direito à educação, de se desenvolverem como cidadãos livres e felizes, não é? Na plenitude total das suas capacidades e potencialidades. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Doutora Maria do Rosário. E li ontem, já não sei onde, que acontecia nos centros educativos que estes seguranças, que tanto se tem falado, muitas vezes substituíam a farda pela sua roupa pessoal para que não houvesse problemas de acusações de que estariam seguranças a trabalhar nos centros educativos. Enfim, vamos agora sim dar início à fase das perguntas, e são 6 minutos cada um dos senhores deputados, ou menos, e então eu dou de novo a palavra à Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Não, é o PS primeiro, tem razão. Sra. Deputada Patrícia Faro, do PS, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar toda a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, na pessoa da Sra. Coordenadora. Mais uma vez, é um gosto estar aqui convosco e podermos, juntos e juntas, construir uma melhor resposta para estes jovens, como a Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro afirmou, são jovens de fim de linha. Eu tive a oportunidade obviamente, de ler o relatório, de me debruçar sobre ele, e muitas das questões lá vertidas nós vamos acompanhando, portanto ele não é novo, tem como mais-valia, digamos assim, o facto de já não estarmos em pandemia e nos podermos reportar numa avaliação mais presencial, foi o que aconteceu, penso que a última reporta uma avaliação de abril, certo, deste ano. Mas muitas dos constrangimentos lá vertidos, efetivamente, já tinham sido identificados como uma preocupação. O facto de, independentemente destas crianças e jovens com comportamentos disruptivos apresentarem outras problemáticas que gravitam, obviamente, para além destas práticas, não é? Como tem a ver com problemáticas e questões de saúde mental, as próprias dependências que têm que ser tratadas de uma forma à parte e com o apoio, obviamente, da saúde. E outra questão que também está vertida neste relatório, mas que já era uma preocupação, a autonomização, portanto, um percurso após o cumprimento de uma medida tutelar educativa. E, de facto, concordando, até porque acompanho esta área já há algum tempo, no âmbito da promoção e proteção, e no relatório afirma-me precisamente que uma grande percentagem, penso que 60% das situações dos jovens, crianças e jovens que integram os centros de tutelares educativos, são crianças e jovens que saíram de um sistema de promoção e proteção. E, portanto, obviamente aqui, como noutras áreas, a necessidade de prevenirmos e podermos reduzir efetivamente esse número para que se possam melhorar o percurso de vida destas crianças e jovens. Eu continuo e reitero que este é um modelo que está a funcionar e que se está a aproximar daquilo que é a necessidade do sistema. É óbvio que é um sistema que funciona e que está neste momento com algumas fragilidades, não só ao nível dos recursos humanos, também já tinha sido identificado, mas também do número, não é? De quantidade, mas também ao nível da própria formação, que é fundamental, porque a maior parte do tempo que estes jovens têm neste percurso
nos centros tutelares educativos é com estes técnicos de reinserção social e que, de facto, possivelmente também desmotivados, não apresentam ou vão deixando cair algumas das competências que seriam necessárias. Eu gostava de falar, a senhora coordenadora Maria Rosário Carneiro falou efetivamente na questão estrutural que é exterior ao sistema, conforme referi, na questão dos técnicos, o número e a formação, mas também intrínseca relacionada com o edificado, com as instalações. E quanto a isso eu gostava de fazer referência ao atual Orçamento de Estado, que efetivamente prevê, ao nível da Justiça, um reforço, e não está esquecida esta área, e prevê um reforço ao nível das despesas efetuadas com pessoal, maiormente no que se refere aos centros educativos, e uma melhoria genérica na Justiça ao nível dos recursos humanos e que inclui também estes profissionais de reinserção. No cômputo geral, dizer-vos que este é um trabalho que continuamos apostados em melhorar, numa aposta clara, obviamente, de meios humanos e na redução destes percursos de delinquência que passam, obviamente, isto são respostas de fim de linha e, portanto, o trabalho tem que ser feito a montante. E quando as situações já chegam, as respostas não estão, e isso está vertido no relatório, não são as adequadas para aquelas crianças e jovens. E, portanto, a aposta tem que efetivamente ser integrada e é nisso que eu acho que está vertido em sede de Orçamento de Estado e que é uma prioridade também do Partido Socialista. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. E dou agora assim a palavra à Sra. Deputada Cristiana Ferreira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por agradecer os esclarecimentos que foram já prestados pela Sra. Coordenadora partia agora para questões, nomeadamente a primeira, que creio que seja de natureza então mais estrutural propriamente dita. Porque de facto é preocupante o número de jovens que chegam aos centros educativos oriundos de medidas de promoção e proteção, principalmente da medida de acolhimento residencial. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com a morte do Lucas Miranda, que foi brutalmente assassinado por 2 colegas, estando a vítima e os agressores internados num centro de acolhimento residencial. Isto aconteceu em Setúbal, região onde até à data nenhuma criança ou jovem tinha sido alvo de um processo tutelar, precisamente porque estes jovens foram de medidas protetivas em medidas protetivas e o desfecho realmente, pelos elementos que temos, não foi realmente o adequado. Verifica-se que 70% dos jovens que estão em centros educativos vêm de largos períodos sob a alçada das comissões de proteção de crianças e jovens em risco. Ou seja, vêm de intervenção em intervenção e de medida em medida. E, portanto, as questões que lhe queria colocar, e que eu creio que são de natureza estrutural, é se estes jovens, quando entram num centro educativo, se considera que são, de facto, o rosto da falha, de algum falhanço das intervenções anteriores e, de alguma forma, de quem será naturalmente a responsabilidade. E que medidas ou ações, a Comissão em particular, gostaria de ver implementadas para resolver esta situação. Aqui acham, por outro lado, que se deve este reiterado comportamento por parte do regime protetivo, ou se ele também está aqui em causa, e se finalmente não devia existir uma maior integração entre os 2 regimes, ou seja, o regime de proteção e tutelar educativo. Eu não sei se a senhora coordenadora pretende responder já ou se depois, no fim. Muito bem. A segunda questão que também lhe quero colocar prende-se também com a questão que tem a ver com o seguinte. Na reforma penal de 1982, o legislador português, reconhecendo que o jovem imputável com idades compreendidas entre os 16 e os 21 anos é merecedor de um tratamento penal especializado, criou então o regime especial para os jovens adultos, aprovado pelo Decreto-Lei 401/82 de 23 de setembro. Com tal diploma era suposto consagrar-se um direito penal dos jovens imputáveis,
sujeito, tanto quanto possível, aos princípios e regras do direito reeducador de menores, tendo em atenção que o princípio geral imanente em todo o texto é o da maior flexibilidade na aplicação das medidas de correção que vem permitir que a um jovem imputável até aos 21 anos possa ser aplicada tão só uma medida corretiva. Mas o certo é que o Estado português continua a não contemplar uma medida de intervenção penal nos jovens imputáveis, o que deixa praticamente invisível os jovens entre os 16 e os 21 anos. E, portanto, também gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente às questões de imputabilidade penal e se acham que a idade dos 16 anos também é uma idade adequada ou não. Por fim, reiterar também a questão dos equipamentos, das instalações físicas. O vosso relatório é extremamente exaustivo e vai ao detalhe, ao pormenor de falar de toda esta temática, mas a verdade é que, pese embora tenha sido aqui já referenciado que no Orçamento do Estado há uma dotação orçamental, a verdade é que nós não conhecemos em rigor se esta vai ser aplicada aos centros educativos que dela carecem. E, portanto, continuamos com reservas sobre esta matéria e queria também perceber qual é que é a vossa percepção, se nos últimos anos houve investimento ou não nesta matéria e, não tendo ocorrido, quais foram as razões que normalmente vos são prestadas para que não tenha havido investimento nessa matéria. E porque ainda disponho de algum tempo e para também retomar a questão que há pouco referi como pensamento que tem a ver com os técnicos profissionais de reinserção social, é evidente que aquilo que vem nas notícias, naturalmente eu tive o cuidado de fazer essa referência, pode não corresponder totalmente à realidade, mas convoca-nos também para alguma questão e para alguma necessidade de fiscalizar e de perceber o que de facto se está a passar. E a verdade é que nos parece que na implementação do regime tutelar educativo, neste momento, a questão do regime aberto e semiaberto praticamente pode não ocorrer se não houver técnicos, porque parece-nos que existe aqui uma impossibilidade de facto. Portanto, se não existirem, e que muitas das vezes os jovens acabam por ficar no internamento, praticamente apenas não estão sujeitos a um meio livre, mas na função e naquilo que era a missão dos centros educativos, fica altamente comprometida. Portanto, nós, tendo esse conhecimento e podendo não existir uma total coincidência em que muitas das vezes é aquilo que é referido na comunicação social, a verdade é que é um problema que nos preocupa. Os técnicos de reinserção social têm uma carreira não revista, há muito que reclamam esta matéria, ela tem implicações e tem implicações gravíssimas no funcionamento dos centros educativos, cuja missão fica assim comprometida. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar as senhoras e senhores deputados. Saudar também, em particular, toda a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, particularmente na pessoa da doutora Maria do Rosário Carneiro. Dizer que na sua primeira intervenção foi muito eloquente porque retirou-nos várias perguntas, respondeu-nos a várias perguntas que tínhamos aqui para fazer. Isto revela também a importância que têm essas matérias e essas respostas que já deu e que são para nós também extremamente importantes. Edifícios com umidade nas paredes, tetos que metem água, cortinas escurecidas pelo bolor, carência de técnicos e incumprimento das decisões judiciais, violação dos direitos dos jovens institucionalizados, por incumprimento da lei tutelar educativa e muitas baixas possibilidades de uma efetiva reinserção. Este foi o retrato traçado no relatório pela Comissão que a Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro aqui representa, junto com os seus colegas, em resultado das suas visitas aos centros educativos. Isto revela uma coisa muito, muito simples, é que é preocupante. É preocupante o estado em que os centros educativos se encontram e revela que os governos dos últimos anos se esqueceram muito destas pessoas. A Sra. Doutora há pouco disse uma coisa muito importante, que o Estado falhou. É verdade, o Estado falhou. Falhou e continua a falhar. Falhou com estes jovens, falhou com estas famílias e falhamos todos. Falhamos todos pelas dificuldades que temos em reintegrar estes jovens na sociedade. Portanto, é um falhanço coletivo de todos nós. Falou também das notícias que saíram ultimamente na imprensa. E realmente é verdade. Mas estas denúncias que foram feitas na imprensa foram feitas por um sindicato do setor. Portanto, a ser verdade ou não,
foi o sindicato que fez estas denúncias. Portanto, é uma coisa que nós também temos que ver realmente, e como disse há pouco e muito bem a senhora deputada Cristiana Ferreira, é uma coisa que nós temos que analisar e realmente saber se é verdade ou não que existiam seguranças nestes centros. Sabemos também as dificuldades que os técnicos profissionais de reinserção têm tido nas instituições. Por vezes existem agressões, existem tentativas de fuga, existem muito isto nas instituições. Nós falámos já com vários técnicos que sentem esses problemas. E isso também revela que, por vezes, o Estado também aqui falha aquelas pessoas que trabalham diariamente e também porque falta pessoas, faltam trabalhadores neste setor também. Em entrevista recente, o Presidente do Sindicato de Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais afirmou claramente que a lei é contornada, colocando pessoas sem qualquer competência a desempenhar funções específicas com recurso à mobilidade de profissionais para estas carreiras. O resultado, segundo ele, é desastroso. Sem o devido acompanhamento dos técnicos, os jovens, por exemplo, não podem frequentar atividades educativas no exterior do centro educativo, ficando por isso fechados lá dentro. Por outro lado, estas e outras atividades que poderiam ocorrer ao fim de semana não acontecem por falta de técnicos profissionais de reinserção social. Em relação a isto, tenho 5 perguntas para lhe fazer. A primeira é: que consequências terá esta falta de profissionais especializados? A segunda: consegue-se fazer verdadeira reinserção sem o acompanhamento dos jovens por profissionais especializados? A terceira é se é possível ter jovens a cumprir a medida tutelar em regime aberto sem o acompanhamento destes profissionais? Quarta pergunta: na negativa, perguntamos que justificação é dada para o não cumprimento de uma decisão judicial que determina o regime aberto. E, para terminar, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos se já participou em alguma destas situações de incumprimento de regime aberto ao Tribunal de Execução de Penas. Depois, e mesmo para finalizar, e ainda de acordo com o relatório, na maioria dos centros educativos, a percentagem de jovens com problemas a nível de saúde mental está acima dos 54%, ultrapassando mesmo os 75% em 3 dessas estruturas. Em alguns casos mais graves, aliás, é entendimento da Comissão a gravidade dessa doença mental imporia que nunca tivessem ido para um centro educativo, antes para uma instituição especializada na área da saúde mental. Sendo esta uma falha do sistema, referida em todos os relatórios, pergunto: que recomendações tem feito a Comissão enquanto instituição aos vários governos sobre este ponto? Qual o resultado dessas recomendações e se podemos esperar algumas mudanças em breve? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor. Muito obrigada. Queria, antes de mais, cumprimentá-los e agradecer também não só o relatório, mas a exposição inicial feita e, de facto, alguns dos aspectos que gostaria de abordar foram também referidos, mas ainda assim, perdoando a repetição, gostaria de colocar algumas observações. Em primeiro lugar, esta ideia de que a nossa lei tutelar educativa, mas também os valores que partilha com o nosso sistema de reinserção social, pressupõem que exista uma rede e que exista uma estrutura que cumpra esses desígnios. E, portanto, podemos ter uma lei muito humanista e objetivos muito dignos, mas que depois, se não for acompanhado dos meios para as concretizar, isso põe em causa estes mesmos desígnios. E, portanto, preocupa-nos bastante uma perspectiva de desinvestimento que não é exclusivo naquilo que se trata dos menores, mas que se nota e que tem uma gravidade, tendo em conta o especial dever e o especial dever de cuidado que o Estado tem nesta situação. Porque até as visões do mundo em que o Estado tem um papel minimalista, na justiça, esse papel existe e, portanto, se nem aí estamos a conseguir canalizar fundos, é de facto preocupante. E depois porque a tendência, segundo aquilo que nos diz os diversos razis, mas também aquilo que é expectável, tendo em conta os problemas sociais e económicos que o mundo atravessa, provavelmente estes centros serão chamados a intervir ainda mais. Ou esperemos que assim não seja, mas a tendência é previsivelmente essa. E, portanto, havia alguns aspectos que se pudessem e tivessem tempo para desenvolver, gostaríamos de ouvir a vossa opinião. Há um aspecto que sublinham, que é a evidência da necessidade de uma intervenção específica e essencial que devia ter ocorrido antes e não ocorreu designadamente ao nível do acolhimento residencial. E tendo em conta que
prevenção é, de facto, a melhor medida. Gostaria que pudessem também desenvolver este aspecto. Mas também relativamente às questões estruturais a que nos juntamos na preocupação e que, infelizmente, não nos surpreende, quer no sentido próprio do espaço material, e sabemos que o espaço material tem implicações na dimensão psicológica e na organização da vida e do espaço mental, e, portanto, aí também se reforça a necessidade do espaço físico ser adequado aos objetivos que se propõem, mas também esta questão dos profissionais, que nos parece talvez a questão, a pedra de toque a vários níveis, não só nesta frente de trabalho, mas que afeta um pouco todo o nosso sistema, e, de facto, o que se passa com os técnicos de reinserção é muito grave. É muito grave não haver uma carreira especial ao nível da reinserção social. É muito grave nós termos pessoas com este nível de responsabilidade, de exigência, de risco também, com salários a rondar os 700 €. Ninguém, podendo optar entre uma profissão onde recebe os mesmos 700 €, mas tem metade, ou um terço, ou uma décima parte da exigência, opta por isto mesmo, e sabemos que existe um grande descontentamento entre estes técnicos, e, portanto, é responsabilidade coletiva, e daí também não nos retiramos a nós, e por isso também apresentámos um projeto de resolução no sentido de instar o Governo à criação de uma carreira. É mesmo dever coletivo responder nesta frente, porque estamos a prejudicar não só os profissionais, mas a prejudicar o serviço que eles prestam. Isto é uma verdade não só para este âmbito de trabalho, é uma verdade ao nível dos vários serviços públicos, mas parece-nos, quando falamos sobretudo de menores, isso tem uma especial necessidade de ser sublinhado. Depois, uma outra questão que gostaríamos de abordar tem a ver com este aspecto da saúde mental e da evolução que tem tido, quer do ponto de vista de estatística, não é? A evolução das incidências, etc., mas também do conhecimento que temos hoje sobre as formas de intervir e a possibilidade até de intervir precocemente e de mudar a vida das pessoas. E, portanto, que adequação ou não tem existido dos centros educativos, etc., para esta realidade, sendo que, fazendo uma extrapolação, estou a fazer meramente uma extrapolação, se nós sabemos que a DGR, a Direção-Geral de Reinserção Social, nos comunicou há poucos anos, já há 2 ou 3 anos, que faltavam 150 psicólogos nos estabelecimentos prisionais, conseguimos perceber a dimensão das faltas a outros níveis e, portanto, dá-nos ideia das dimensões das carências e, portanto, também gostaríamos de ouvi-los sobre isso e, por fim, sobre esta questão do processo de autonomização e da rede de casas de autonomia, que é também um elemento absolutamente estruturante e que também nos parece ser de uma exigência, digamos que, num primeiro momento, de tesouraria, se calhar, grande, porque exige a criação de uma rede, mas que, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista do funcionamento regular, na verdade, até pode significar uma poupança, até se tivermos apenas em conta aspectos económicos, que penso que não devem ser esses a presidir as opções nestas matérias, mas que, mesmo assim, é, do ponto de vista económico, também uma visão racional e positiva para os objetivos que se pretendem alcançar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho ouvido muitas referências negativas à questão do apoio pedopsiquiátrico e faria esta sugestão de me fazer um ponto da situação relativamente a isso. Porque eu sei também que esta é uma especialidade com poucos especialistas. Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro, não sei como é que quer gerir, eu daria esse poder a Vossa Excelência, não é? Dizendo o nome das pessoas por efeitos de gravação. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada a todas as senhoras deputadas e ao Sr. Deputado que nos colocaram
estas questões tão pertinentes e importantes. Eu penso que agora poderia começar por devolver não, mas para que os meus colegas pudessem também intervir e ir respondendo às várias questões que foram colocadas, mas eu só queria dizer uma coisa como pano de fundo e que me parece muito importante que fique claro. Nós estamos a falar de um sistema educativo, não estamos a falar de um sistema de reinserção. A função da educação não é reinserir, a função da educação é inserir, é desenvolver para que o indivíduo se insira livremente, plenamente em sociedade e seja livre. E é muito importante que isto seja clarificado, porque toda uma perspectiva de reinserção vai desvirtuar a forma como nós estamos a analisar este sistema e as suas imensas e poderosas virtualidades. Nós estamos a falar de jovens que são considerados inimputáveis e a missão do sistema, a finalidade do sistema é educá-los. A reinserção aplica-se a outros patamares da intervenção do Estado, não se aplica neste patamar. E eu, antes de pedir aos meus colegas que também participem e me ajudem a responder às questões que foram colocadas, eu achei que esta questão era fundamental para nos situarmos todos exatamente no tipo de análise que estamos aqui a fazer e a finalidade com que o fazemos. A questão que o Sr. Presidente coloca e que já foi também reiterada por vários dos senhores deputados e das senhoras deputadas, tem a ver com a saúde mental. Eu, se calhar, uma análise mais aprofundada dessa mesma questão nós iríamos fazendo à medida que os meus colegas também fossem falando e, enfim, tentando responder a todas as questões que nos são feitas. Se calhar passava a palavra já à Sra. Doutora Maria Perquilhas. Muito obrigada. Cumprimento esta comissão na pessoa do Sr. Presidente e, portanto, agradecer a esta primeira comissão e a todos os deputados que nela estão a participar o interesse e o cuidado por esta temática tão importante. Eu não posso deixar de concordar com a senhora deputada quando diz que isto, a la longue, vai trazer muitos benefícios até de ordem económica. Se nós pensarmos que ao inserir um jovem com muita probabilidade, eu diria em mais de 90% das situações, evitamos que ele se torne um verdadeiro delinquente e o ajudamos a tornar um cidadão útil, feliz, integrado e podendo cumprir os seus deveres para com a sociedade, obviamente que isso até benefícios económicos vai ter. Mas, ainda que não tivesse benefícios económicos, tem sempre benefícios humanos. E é um facto que os relatórios, e eu já participei em vários, e antes de participar nesta comissão tive o prazer e o desgaste, não sou eu, mas também aqui a minha querida colega e amiga Alcina Ribeiro, de exercer funções num Tribunal de Família e Menores durante 16 anos. É um facto que estes problemas existem, mas existem desde sempre. E isso não deve ser motivo para nós desmerecermos o relatório, deve ser ainda um motivo para nós ponderarmos porquê. Por que razão é que em 21 anos de vigência de uma lei tutelar educativa, em que o legislador, em 99, no fim de tanto trabalho, que teve a separar um sistema que era, perdoem-me a expressão, mas uma amálgama, que misturava promoção e proteção com tutelar educativo nas mesmas instituições. O legislador, durante meses de trabalho, ótimos, que estão vertidos em atas, que são verdadeiras lições de direito e até de psicologia nesta área e sociologia desta área educativa. Consegue separar dois regimes e depois, efetivamente, eles acabam por não conseguir, no fim de 21 anos, ter as virtualidades e atingir os objetivos para os quais foram tão bem pensados. Também, infelizmente, concordo que a promoção e proteção falha. E falha, a meu ver, a todos os níveis. Primeiro, por aqueles que cá chegam, vindo da promoção e proteção, e por aqueles que cá chegam ao tutelar educativo sem passarem para a promoção e proteção.
É porque se nós formos ver o que é que diz a Lei de Promoção e Proteção, diz que constitui uma situação de perigo a prática por parte do jovem de qualquer facto que o coloque a ele ou aos outros em perigo, não é? Dedicar-se a atividades ou a consumos que o ponham em perigo. Portanto, o facto de um jovem chegar a um centro educativo vindo da promoção e proteção significa que a promoção e proteção falhou com ele. Principalmente quando vêm de uma instituição de acolhimento, não é? Uma unidade residencial, em que muitas vezes os factos ilícitos são praticados no interior sem que ninguém denuncie. Porque se olha para estes jovens como os coitadinhos. Não, nós temos que olhar para estes jovens como eles precisam, efetivamente, de ser educados. E é isso que eles têm no tutelar educativo. Eles têm uma educação para o direito. E este chavão, que parece que não diz nada, diz muito. Porque só alguém que tem noção do que é ser e do que é ser cidadão é que, efetivamente, pode ter noção de que tem deveres para com a sociedade, não tem só direitos. E isso é de uma mais-valia humana incrível. Portanto, eu não poderia estar mais de acordo a esses níveis. Só dizer um último ponto. Isto não tem sido só desgraças, como é óbvio. Se há coisa que transparece do relatório é que aquilo que é feito dentro dos centros educativos, porque é isto que nós avaliamos, não avaliamos as outras medidas, é feito e é feito bem feito, com bons modelos e com bons projetos educativos. E isto é de salientar. Também é de salientar que foram feitas melhorias, mesmo a nível legislativo, e a prova é aquilo que ficou vertido na Lei 4/2015. Mas que apenas não tem a eficácia pretendida, mais uma vez, pelo legislador, porque não existem os meios humanos. E, portanto, esperemos efetivamente que esses meios humanos sejam, como é que eu ia dizer, concretizados, exatamente. Vou passar agora à Sara? Não, Muito boa tarde. Também quero agradecer ao Sr. Presidente e a todos os seus deputados pela oportunidade também que nos deram desta vez de estar aqui e esclarecer também um pouco desta situação que nos preocupa. Eu só queria acrescentar relativamente àquilo que disse a doutora Maria Perquilhas, que uma das grandes falhas também está na prevenção. E a prevenção não é aos 10, 12 anos. A prevenção começa na creche e no pré-escolar e começa muito, muito cedo. E quando os sinais se revelam desde muito cedo e as pessoas ainda não os entendem como tendo necessidade de haver ali uma resposta adequada naquela altura e àquelas idades, depois tudo se desenvolve em catadupa e tudo se agrava ao longo do tempo. E, portanto, continuo a achar que uma das grandes falhas do sistema é exatamente a falha de intervenção oportuna desde muito, muito cedo, nos casos em que há sinais de risco ou de perigo para estas crianças, seja porque elas se colocam em perigo por comportamentos desadequados naquela altura ou mesmo por comportamentos dos pais. E esta falha de intervenção no meio natural de vida, naquela altura, na família, nas escolas e onde quer que se encontrem naquela comunidade, para mim é um dos pontos que efetivamente exige maior investimento de forma a prevenir que estes jovens cheguem ao tutelar educativo ou vão diretamente para a prisão. Muito obrigada. Sr. Presidente, senhores deputados, também agradecer o interesse, o convite, congratular-me também pelo interesse manifestado por todos os grupos parlamentares. Eu vou tentar, mais ou menos depois do que os colegas da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização que me antecederam já disseram, tentar responder algumas das questões, até porque uma das questões, e já que falámos no acolhimento residencial, foi colocada foi exatamente quais as soluções que a CAFES
tem apontado para a resolução deste problema e eu penso que o próprio relatório aponta alguns caminhos nesse sentido e, aliás, já o ano passado essa questão no relatório de 2021, desculpem, foi abordada e foi analisada de uma forma mais pormenorizada e até mais extensiva relativamente a esta questão, porque efetivamente há esta questão este ano, portanto o relatório constatamos que 86,70% dos jovens que estão em cumprimento de medida de internamento em centro educativo transitaram da promoção e proteção, quer dizer que só 37% é que vieram diretamente das famílias e a totalidade dos jovens também, 59%, quase 60% dos jovens estavam a cumprir a medida de acolhimento residencial. E a medida de acolhimento residencial, eu não partilho aqui da opinião que foi aqui transmitida por alguns senhores deputados, no sentido de que a promoção e proteção não tem feito um bom trabalho. Eu penso que a promoção e proteção tem feito um magnífico trabalho e um excelente trabalho. Agora acontece que, a nível do acolhimento residencial, efetivamente, há uma lacuna, no meu ponto de vista, e penso eu que é partilhado pelo resto da Comissão, no sentido de está por regulamentar o regime do acolhimento residencial. Portanto, desde 2019 que o acolhimento residencial saiu o regime e no prazo de 90 dias até hoje não está regulamentado. E o que é que acontece? Acontece é que nós, neste momento, temos muitas casas de acolhimento residencial. Sabemos que há um excesso de crianças em acolhimento residencial, crianças e jovens, de certo, crianças são até os 18 anos, como diz a Convenção dos Direitos da Criança, e não deveria existir esse número, não devia existir mais. As casas de acolhimento residencial deveriam prever que haver mais casas de acolhimento, são todas generalistas, a grande maioria, devia haver casas de acolhimento residencial especializadas, porque o que acontece é que nós muitas vezes temos, antes da alteração à lei de promoção e proteção e à lei tutelar educativa, nós tínhamos, até 2015, tínhamos as casas de acolhimento residencial para crianças até os 12 anos e para jovens com mais de 12 anos. O que acontece é que muitas das crianças entram com 5, 6, 7 anos e ficam até os 18, hoje até os 21, até os 25 anos. Portanto, enquanto não forem regulamentadas as casas de acolhimento residencial e não forem criadas casas especializadas, é evidente que este problema vai persistir e vai agudizar-se. Portanto, estes jovens, como é evidente que em casas de acolhimento residencial que não têm qualquer estamos a falar aqui da falta dos TPRS, é verdade, há uma falta manifesta de TPRS, já reconhecido por todos os operadores do sistema. A verdade é que as casas de acolhimento residencial também têm falta de técnicos e, portanto, não há um acompanhamento de proximidade que era devido relativamente a estes jovens. E nós o que temos neste momento é processos de promoção e proteção, normalmente nos tribunais, porque, como sabem, os que estão nas comissões de proteção de crianças e jovens precisam do apoio, precisam do consentimento do jovem maior de 12 anos e, portanto, e dos próprios progenitores, mas temos a maior parte dos jovens em acolhimento residencial que fogem, que praticam factos, muitos deles delituosos, que se colocam em situações de perigo maiores que aquelas que o Tribunal, em que se encontrava junto dos familiares, e, portanto, temos o Tribunal, o Ministério Público e o juiz a retirar crianças e jovens para os colocar em casas de acolhimento residencial, onde eles continuam a fugir e a colocar-se em situações de perigo cada vez maiores. E este é que é uma realidade que é preciso, esta é uma das questões. Por outro lado, podia ser pensado designadamente, é verdade que houve a divisão a partir dos dois sistemas, e eu concordo com o que disse a doutora Maria Perquilhas, inteiramente com esta distinção, mas provavelmente estas casas de acolhimento especializada que estão previstas no regime de execução, que nós apontámos quer neste relatório, quer no relatório anterior,
e se forem criadas casas de acolhimento especializadas, não é, que tenham um regime mais contentor e até, porque não, casas de acolhimento especializadas em que, tal como acontece nos centros educativos, a atividade letiva e os programas, muitos deles, a atividade possa ser executada dentro das próprias casas de acolhimento residencial. É evidente que, neste momento, não sei se... Parece-me a mim que o regime de acolhimento residencial ainda só não foi, efetivamente, não foi regulamentado, porque isto implica dinheiro. Como sabemos, a maior parte das vezes, as casas de acolhimento residencial, a maior parte são instituições particulares de solidariedade social que têm acordos de convenção com o Estado, com o Instituto, com o ICE, não tem os meios adequados para prestar o apoio e o acompanhamento que estes jovens necessitam. Portanto, um dos caminhos, no meu ponto de vista, e penso que é o ponto de vista da Comissão, passaria por aí, portanto, resolver o problema do acolhimento residencial no próprio acolhimento residencial. Um problema intrínseco ao tutelar educativo passará também, já se falou aqui na falta de meios, aliás, a falta de meios é sempre transversal no nosso país, a falta de técnicos. Perguntaram se, efetivamente, a falta de técnicos se repercute ou não na execução do regime de execução da medida de internamento em regime aberto e em regime semiaberto. Pois a resposta parece-me que é evidente que sim, que acaba por ter repercussões evidentes na execução. Não quer dizer com isto que o sistema que não funciona, até porque neste momento, nos últimos anos, houve um decréscimo de jovens internados e, portanto, o sistema tem funcionado e tem funcionado razoavelmente bem. O nosso relatório não aponta só críticas, as notícias que saíram, quer no JN da semana passada, quer hoje, pegam só nos aspectos negativos e enfatizam os aspectos negativos dos centros educativos e do sistema tutelar educativo. No meu ponto de vista, o sistema tutelar educativo tem dado uma boa resposta. O relatório, acho que é um relatório sério e realista, tenta efetivamente apontar aquilo que está menos bem, mas aponta o próprio relatório, portanto, aponta caminhos. Depois, se tiver oportunidade, gostaria de falar aqui só a nível dos programas formativos dos próprios centros educativos. Peço desculpa se me alonguei. Muito obrigado. Ora, os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, às senhoras deputadas, aos senhores deputados. Eu queria começar logo aqui por uma questão que foi várias vezes abordada sobre a saúde mental. Os números que nos foram apresentados pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais apontavam para jovens com problemas de saúde mental que oscilavam entre 21% e 81% em cada um dos centros educativos. Ora bem, nós, em cada um dos centros educativos que visitamos, e visitamos-los todos, perguntamos aos senhores diretores, aos senhores coordenadores técnicos, quais eram os jovens que tinham problemas de saúde mental. E em cada um dos centros, em média, seriam 2, 3, 4. Alguns destes 3 ou 4, como afirmamos no relatório, nem sequer deveriam estar num centro educativo, porque não há uma alternativa, mas é um problema que não é só nosso, não é só desse sistema, é um problema de outros sistemas, por exemplo, como o sistema prisional. O acompanhamento, falou-se aqui também do problema do acompanhamento. Não verificamos falta de acompanhamento, por exemplo, ao nível psicológico. Aliás, o que se nota, os números que estão aqui, devem-se precisamente a esse acompanhamento. Porque, reparem, o que sucede é que os jovens, quando entram no sistema, têm crises de ansiedade, problemas comportamentais que se agravam naquele momento. E, transitoriamente, é administrada uma determinada medicação,
que é para resolver um problema pontual que se suscita pela própria inserção no sistema. Isto não é saúde mental. Um de nós que tome um comprimido para dormir não se transforma num doente mental. É a mesma coisa aqui. Portanto, aquilo que verificamos na prática é que todos os jovens são bem assistidos nas duas vertentes. Não temos nenhuma crítica, aliás, salientamos isso no próprio relatório. É logo para afastar este problema da saúde mental, porque não nos parece que seja um problema grave. O que é grave é haver 2 ou 3 jovens que nem sequer deveriam estar nesse sistema, porque não compreendem porque é que estão no sistema. É um bocadinho triste verificar que um jovem não consegue verdadeiramente aperceber-se por que razão é que está numa determinada casa, numa determinada instituição. E essas pessoas, naturalmente, não poderiam estar ali. Depois, eu queria salientar, e já foi salientado pelos meus colegas de comissão, que realmente esta resposta dos centros educativos é realmente a última resposta que pode ser dada. Reparem que, depois disto, só resta o sistema prisional. E o que se pretende evitar é que estas pessoas, estas crianças, nunca cheguem ao sistema prisional. E a verdade, que também constatamos na prática, com coisas boas, é que todos eles adquirem formação. Se repararem no nosso relatório, apontamos as idades com que entram e a formação que detêm. Ao sair, detêm uma formação completamente diferente daquela que tinham. São pessoas que foram abandonadas pela sociedade e que adquirem efetivamente formação. E os dados que temos, e a senhora coordenadora salientou-o aqui, é que há tendencialmente está-se a conseguir reduzir a reincidência. Portanto, esta intervenção está a surtir efeitos. É verdade, há problemas. Este problema dos TPRS é um problema que não pode... Nós constatamos que as pessoas ganham muito mal, mas mesmo muito mal, que não têm uma perspectiva de carreira. Não obstante, são pessoas com amor à camisola, são pessoas que dão o máximo, não obstante as condições péssimas que têm. Portanto, este é um problema que consideramos grave. É também grave o problema das instalações. Em alguns, eu lembro-me, por exemplo, num determinado centro educativo, em que constatamos que um balneário era impróprio, porque os jovens nos tínhamos chamado a atenção, e nós fomos verificar também, porque entrevistamos sempre em cada um dos centros 6, 7 jovens. E os jovens exprimem todas as posições e têm ampla liberdade para nos dizer o que é que está mal e o que é que está bem. E, ao nível, por exemplo, desse balneário, eles chamavam a atenção que só uma dos chuveiros é que funcionava com água quente. Todos os outros não funcionavam. Isto é inadmissível. Claro que também entrar água também é inadmissível. Mas são soluções que até não nos parecem que sejam excessivamente onerosas em termos económicos para fazer. Eu penso que até será o problema mais fácil de resolver. Depois é este problema dos TPRS. Na reunião que já tivemos com a senhora Ministra, provavelmente fruto da comunicação social, já estava alertada para este problema e já estava a tentar arranjar uma solução para este problema, que é realmente provavelmente o principal problema, porque afeta depois todas as atividades que decorrem nos centros. Falou-se aqui há pouco dos seguranças. Eu não constatei, atenção, que nós fazemos as visitas e ninguém sabe que vamos visitar. Portanto, aparecemos a comissão, um grupo extenso, entra num centro educativo e ninguém está preparado para a visita. E o objetivo é esse, é a gente constatar na prática o que é que está a suceder naquele dia. Vamos interromper até as atividades letivas, tudo o que está a decorrer. Mas o nosso objetivo é esse. E não constatei que nenhum segurança não estivesse devidamente com a sua indumentária. Portanto, não constatei nada disso.
não constatamos, porque não acompanhamos, uma deslocação ao exterior de um jovem, nem faria muito sentido que a gente andasse a verificar isso. Há aqui também outros problemas que eu queria salientar, como a senhora deputada Alma Rivera salientou, e bem, é previsível um aumento da criminalidade juvenil. Pronto, sabemos o efeito da pandemia e tudo mais. Por isso mesmo é que existe já uma comissão a trabalhar nisso, da prevenção da criminalidade juvenil, e no âmbito dos próprios centros nós notamos que há esta preocupação. Portanto, os próprios centros têm esta preocupação, notamos essa preocupação também quando falamos com a senhora Ministra, mas é um problema que, neste momento, todos os centros estão abaixo da lotação, mas que a resolução destes problemas, por exemplo, estruturais, tem a ver com a preparação para enfrentar esse problema que provavelmente virá aí. Eu penso que há várias outras coisas, há mais pessoas para falar, eu também teria mais coisas para dizer, mas fico-me por aqui e vou dar a palavra a outras pessoas que queiram. Muito obrigado. Obrigada. Eu não vou acrescentar ao que já foi aqui dito, até porque iria ocupar tempo e daria o privilégio de falar aos meus colegas da Comissão que não são desta Casa, porque eu nesta Casa terei muitas oportunidades para responder àquilo que entenderem e estarei sempre disponível para o fazer dentro destas funções que exerço nesta Comissão. E, portanto, acho que só agradecer também estar aqui e ser ouvida e o trabalho que vamos fazendo, que é muito gratificante, apesar de todos estes constrangimentos e destas dificuldades, e passava à Maria do Rosário, porque eu depois terei muita oportunidade de ir conversando aí com minhas colegas deputadas, sempre que assim me entenderem. Eu queria só fazer aqui um esclarecimento, até porque foi colocada uma questão, relativamente ao incumprimento das sentenças que decretam o regime aberto e que ele acaba por não ser implementado. Ele não é implementado não é por falta dos técnicos. Ele não é implementado por outras ordens de razões. Em primeiro lugar, muitas vezes os próprios jovens, e isso consta apenas num parágrafo do relatório, os jovens muitas vezes não têm as competências escolares necessárias para poderem frequentar o ensino regular fora do centro educativo. Se repararem, a idade em que eles entram no centro educativo, aliás, as medidas tutelares educativas só podem ser aplicadas a um jovem que cometa um crime entre os seus 12 e os 16 anos. Logo, e o processo tem que durar algum tempo até o jovem ir para um centro educativo. Depois, a medida de internamento em regime fechado só pode ser aplicada a um jovem que tenha mais de 14 anos. As outras é que não, mas desde já vos digo que com 12 anos seria caso único, a não ser que fosse uma medida cautelar de guarda. Portanto, mas não em medida definitiva. Isto para dizer que os jovens, tendo em conta a idade em que entram e a escolaridade que têm, aquilo se verifica que eles, cá fora, eles não teriam escolaridade mínima, não teriam a escolaridade adequada, digo, para se sentirem minimamente integrados. Depois, a solução seria eles frequentarem a escola ou no local da sua residência, de onde 99% destes jovens acabam por vir de um grave absentismo escolar e, portanto, não iria resolver a situação. Depois, porque existe, muitas vezes, uma falta de talvez conhecimento, não sei dizer, talvez seja atrevimento da minha parte para dizer isto, mas acho que os próprios tribunais de família menores, porque isto é da competência do Tribunal de Família Menores, mesmo a execução da medida em centro educativo, não tem nada a ver com o Tribunal de Execução de Penas, muitas vezes não têm noção de que os primeiros tempos de execução de uma medida, o jovem tem necessariamente que estar dentro do centro educativo. Pelo menos é assim que os programas levados a cabo pela DGRSP no interior dos centros educativos, na execução da medida de internamento em centro educativo,
aponta para este aspecto. Portanto, o início das medidas, pelo menos durante os primeiros 2 meses, necessita que o jovem permaneça dentro do centro educativo, porque a maior parte deles não têm regras, acabam por não ter uma vida normativa e acabam por ter que fazer uma grande aprendizagem. Portanto, eu queria só dizer isto, explicar por que razão é que muitas vezes as sentenças não são cumpridas, não têm nada a ver com a falta de técnicos. E, por último, esta Comissão apenas tem que reportar a quem reporta, que é a Assembleia da República, através dos relatórios. Muito obrigado, Sra. Sra. Maria do Rosário, para terminarmos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou só fazer aqui uma passagem muito rápida pelas questões que foram colocadas e que talvez não tenham sido afloradas, sem pretender ser completa, não é? Porque acho que muitas das questões foram respondidas respondendo a outras temáticas. Eu queria deixar muito claro que os técnicos não estão desmotivados. Isto não pode ser dito acerca dos técnicos que trabalham nos centros educativos, no sistema tutelar educativo. São quer os técnicos superiores, quer os técnicos profissionais de reinserção social, são pessoas profundamente empenhadas e com uma enorme dedicação ao trabalho que fazem. Isso é inquestionável. Aqueles que não ficam no sistema não é porque estejam desmotivados, é porque precisam de ganhar mais e precisam de ter uma perspectiva de carreira. Não tem a ver com desmotivação relativamente ao trabalho que fazem. Portanto, isto é muito importante que seja clarificado e é uma questão de justiça relativamente a estas pessoas que trabalham, nomeadamente os TPRS, com salários baixíssimos, com uma sobrecarga emocional e física tremenda e que não podem ter, como se diz em português corrente, o maior amor à camisola do que aquele que têm. Portanto, isto para nós é muito importante que seja clarificado. Que o sucesso do sistema educativo deve-se, sem sombra de dúvida, também à qualidade do trabalho que estes técnicos fazem, com um reconhecimento de um ponto de vista de carreira e profissional praticamente nulo. Eu só peço desculpa de estar aqui, estou aqui a olhar para as notas, que é para tentar cobrir alguma coisa que não tenha sido colocada e que ainda não tenha sido... Diga? Já lá chegamos. Eu só, seguindo aqui, uma das questões também que foi referida e que, não sendo da nossa área, mas que não é de menor importância, tem a ver com este regime especial para jovens entre os 16 e os 21 anos. Diria mesmo que é uma terra de ninguém, mas essa não nos cabe a nós inspecionar nem fiscalizar exatamente porque é terra de ninguém. Uma criança, e aqui digo definitivamente e convictamente, uma criança que cometa um crime aos 16 anos vai para a prisão. Portanto, é mesmo terra de ninguém. Temos uma lei especial para estas idades, mas como não está regulamentada, não é aplicada e a estas crianças e jovens continua em aberto, nulo, o sistema a que deviam ter direito. Eu aqui, se o Sr. Presidente me der licença, e os meus colegas também, porque esta é matéria relativamente à qual nós não temos exatamente as mesmas opiniões, mas eu já que estou aqui na Assembleia, nesta audição parlamentar, aproveitava para pedir que talvez os senhores deputados pudessem fazer um debate sobre esta questão, a idade da imputabilidade. O Dr. Carlos Rodrigues já terá talvez abordado um bocadinho isso, mas é necessário falar-se da idade da imputabilidade penal. Hoje é até aos 16 anos. Apesar de todas as dúvidas, mesmo que existem no interior da Comissão, a que pertenço, é uma matéria que tem que ser claramente debatida e analisada. A aproximação da idade da imputabilidade penal à idade da responsabilidade civil. Isto é, subir até aos 18 anos. E digo não só por uma convicção de direitos humanos, etc., mas porque
O projeto educativo que é necessário desenvolver-se com estas crianças e jovens, e não digo só, digo intencionalmente crianças e jovens, porque são crianças e que são classificados como jovens, tentando um bocadinho tapar a circunstância daquilo que eles são de facto, que são crianças. Um projeto educativo leva tempo a desenvolver-se e a ser eficaz. Muitos dos jovens que estão internados em centros educativos têm 17 anos. O tempo para a execução da medida educativa é curto. Há medidas de 6 meses que são completamente incompatíveis com o desenvolvimento de uma medida educativa eficaz ou com efeito eficaz. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que, e acho que aqui os meus colegas partilharão comigo, é necessário que o Parlamento e quem tem capacidade de trabalhar nesta área, de um ponto de vista da alteração, do enquadramento legal, debate esta matéria. São matérias de uma enorme profundidade, complexidade, mas são de uma vital importância para que se realize justiça para com estas crianças e estes jovens e que o seu direito à educação seja efetivamente realizado. E este trabalho de ponderação, como dizia aqui a doutora Maria Pesquilha, está praticamente feito na Direção-Geral. E falando em Direção-Geral e em investimentos, eu só gostaria aqui de fazer, não de dar uma justificação, nem uma desculpa, mas toda a área da justiça juvenil está há já bastantes anos junta com as prisões. Foi uma fusão que foi feita há cerca de, não sei precisar, mas uns 12, 14 anos, talvez até um pouco mais, que foi feita esta fusão. Eu diria que foi uma má fusão de um ponto de vista do impacto para a justiça juvenil. A justiça juvenil é o parente pobre desta área, da Direção-Geral. Neste momento estão 124 jovens internados. Os técnicos de reinserção, os técnicos profissionais não chegam a 300, os técnicos superiores não chegam à centena, manifestamente, se multiplicarmos 6 por 5, temos 30 técnicos superiores. E depois temos, claro, o psicólogo e mais as avanças, mas, enfim, é um número reduzido, o universo é muito pequeno. E, naturalmente, existe uma instituição, uma instância chamada Comitê de Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, que faz umas inspeções periódicas rotineiras às prisões e, naturalmente, a incidência do esforço financeiro é feito sobre o parente mais gordo, que são as prisões. E quando dizendo isto, eu não estou aqui a pretender justificar a falta de investimento que é feito no tutelar educativo. Estou a tentar compreender porque é que há uma assimetria tão grande nas verbas que são afetas ao tutelar educativo. Porque são muito menos, é muito mais pequeno. Trata-se de um sistema que também, na nossa perspectiva, e aqui de novo devolvo à Assembleia da República e a todas as entidades que têm competência específica para legislar e para estruturar, de um ponto de vista legal, da ponderação da bondade da inserção da justiça juvenil na dependência da Direção-Geral das Prisões. É outra filosofia, não é reinserção, é da educação que se trata, não é? Portanto, talvez fazer este apelo e esta proposta, este repto, se é possível fazer. Relativamente à supervisão intensiva, como foi aqui lembrado, há aquele acompanhamento de saída que é vital para o sucesso, porque, vejam bem, os meninos são educados em bolha artificial, em regime fechado. Portanto, testar o que se aprendeu em liberdade leva algum tempo, precisa de acompanhamento. Ora, o que acontece é que também um bocadinho relacionado com aquilo que referi há pouco, tem a ver com a duração das medidas, por vezes, a duração da medida não é compatível com a aplicação do regime da supervisão intensiva. O jovem não reúne condições suficientes
para que entre naquele regime de supervisão intensiva, isto é, de execução da medida, ainda execução da medida, mas já em liberdade acompanhada. Por isso é que eu devolvi e fazia este apelo ao Parlamento de debater e analisar esta questão, quer dos 16 aos 18, quer da duração das medidas para que tenham alguma eficácia executiva, alguma eficácia educativa e para que as finalidades da Lei Tutelar Educativa se possam efetivamente concretizar na sua plena bondade. O doutor Joaquim Boavida já esclareceu esta questão da saúde mental, que é uma matéria que é recorrente de um ponto de vista da abordagem escandalosa. De facto, é um escândalo, mas os números que são referidos, as estatísticas que nos são fornecidas e que nós temos que relatar no nosso relatório, em nome da verdade, as que são fornecidas pela Direção-Geral têm, tal como nós dizemos, têm que ser analisadas ao detalhe. Significa aquele número que são meninos que estão a ser medicados. Mas os meninos são medicados por múltiplas e variadas razões que não têm a ver com doença mental. Os meninos são medicados porque entram num centro educativo e estão ansiosos, são contidos, não sabem onde é que estão, têm que ser acalmados de alguma forma, não é? Não é drunfados, mas de alguma forma a sua ansiedade tem que ser apaziguada. E leva algum tempo, isto faz parte da estatística dos meninos que estão a ser objeto de pedopsiquiatra e de psicólogo. Depois temos aqui um outro conjunto muito vasto de jovens que estão naturalmente ansiosos porque estão confinados, são adolescentes. Um dos maiores problemas dos jovens internados é a dificuldade em adormecer, porque o tempo de clausura é muito quando chega à noite e eles se veem sozinhos no quarto. Portanto, também têm que ser ajudados. Nós não estamos aqui, nestes dois exemplos que acabei de dar, a falar de quadros de doença mental, pois não. Estamos a falar de situações de alguma instabilidade emocional, de algum apaziguamento que é necessário. Só que, como estas crianças e jovens são objeto de acompanhamento psicológico e pedopsiquiátrico, figuram nos números da Direção-Geral na linha doença mental. Como disse o Dr. Joaquim Boavida, muito bem, nós identificamos em todos os centros um número residual de crianças que nunca deveriam estar num centro educativo, mas também, como ele referiu, não há, por um dia, não há camas de pedopsiquiatria em Portugal, portanto, olha, mal por mal, vai para o centro educativo quando este jovem com doença mental praticou um crime. Se não praticou crime nenhum, não sabemos o que é que acontece. Praticou um crime, o Tribunal de Família e Menores assim o determina. Portanto, isto é muito importante ser esclarecido. É um problema nacional da saúde mental, mas não tem a dimensão que a análise literal dos números fornecidos pela Direção-Geral permitem concluir. Não é? É uma outra realidade. E não faltam psicólogos nos centros educativos, nem faltam consultas de pedopsiquiatria. Em todos os centros há avanças estabelecidas, em todos eles está garantida a pedopsiquiatria e o acompanhamento psicológico para todos os jovens. E se me permitem acrescentar, é também mérito desta Comissão, ao longo dos anos, que trabalhou sistematicamente nesta área e hoje podemos dizer com grande convicção e com grande certeza que todos os jovens em centro educativo, internados em centro educativo, têm acompanhamento psicológico e pedopsiquiátrico. Portanto, as notícias, por isso elas nos perturbam tanto quando não correspondem à verdade e quando não correspondem ao investimento que tem sido feito, aí sim, pelo Estado, claramente. As falhas, e mesmo já a terminar, as falhas que nós identificamos no sistema não são novas, têm muitos anos, têm muitas legislaturas, infelizmente, não é? Portanto, não é responsabilidade mais de uns do que de outros, é uma responsabilidade que é globalmente partilhada, porque poderemos dizer que o Governo não esteve atento, mas também poderemos dizer que a Assembleia da República não esteve atenta, não é? A última vez que tivemos na Assembleia da República foi quando foi feita a revisão
da lei em 2014 por uma proposta nossa, não é? Nós propusemos as alterações que ocorreram no âmbito da Lei Tutelar Educativa 2015, não é? 2015. Tem 8 anos, portanto, também devolve esta responsabilidade, não é só dos governos, é também da Assembleia da República, que no exercício, quem sou eu para estar a dizer isso, não é? Mas no exercício da sua competência de fiscalização, também, olhe e promova as necessárias alterações que têm que ser introduzidas neste sistema, para bem da sociedade, mas, sobretudo, para que os direitos fundamentais destas crianças sejam cumpridos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Maria do Rosário Carneiro. Eu queria só... Não tocaram neste ponto, mas ele existe. É um mecanismo que funciona na área da Provedoria de Justiça, tem origem nas Nações Unidas, um mecanismo contra a tortura, e vai passar a ter também intervenção aqui nos centros educativos, eventualmente, não é? Se assim for decidido. Não é? É mais um instrumento de intervenção nos centros educativos. Bom, eu cumprimento a doutora e muito obrigado por ter cá vindo. Nós estamos à vossa disposição, porque é assim que deve ser. Não é? E, portanto, quando houver necessidade, é que contactarmos. A senhora deputada Paula Cardoso é membro da Comissão de Acompanhamento, é deputada, portanto, poderá fazer essa ligação com facilidade. E cumprimentar também todos os membros e agradecer muito a presença e que esta audição foi, de facto, importante e é bom fazê-la de vez em quando e não deixar que passem 8 anos. Não acabo, já que é só para não fazer mais uma coisa. Não ouviu nada do que eu disse? Não, ouvi tudo. Estava a pensar no que... É isso, é que eu estava a dizer que nos íamos embora. Faz favor. Pode ser. Faz favor. Nós, o ano passado, quando o debate na especialidade do Orçamento de Estado, nós enviámos uma carta à Assembleia da República e ao Ministério da Justiça, falando da situação dos técnicos profissionais de reinserção social. E fizemos-lo porque tínhamos já entregue o relatório, que não tinha tido reação, mas pareceu-nos que seria um momento oportuno para chamar a atenção dos vários grupos parlamentares, no caso da Assembleia da República, para que pudessem inserir alguma coisa na correção da situação injusta em que eles estão relativamente a todos os outros funcionários da administração pública que têm habilitações idênticas. Eu já nem falo das habilitações que foram progressivamente adquirindo ao longo dos anos, mas têm de base formações idênticas, habilitações académicas idênticas e têm um tratamento salarial completamente diferenciado. Sabemos que, se calhar, no âmbito de um debate do Orçamento de Estado, ninguém vai instituir uma carreira, mas pode, se calhar, introduzir uma afetação de verbas no sentido de corrigir a situação salarial e a ponderação de uma definição de carreira para estes técnicos. Este é um apelo que nós todos não podíamos deixar de fazer, tendo a audição ocorrido neste tempo, que é um tempo prévio ao debate do Orçamento de Estado para 2023. É uma questão de justiça para estes técnicos, mas é também uma questão vital para que o sistema tutelar educativo se possa cumprir plenamente e que as crianças possam ter plenamente, não só estas, mas muitas mais que deveriam estar no sistema tutelar educativo e não estão, possam ter a realização do seu direito fundamental garantido. Sr. Presidente, muito obrigado e prometo não falo mais. Com certeza que há algum do seu deputado, algum partido político, terá essa iniciativa na área do orçamento, agora na discussão do orçamento, que está à porta, portanto, amanhã começará. Mais uma vez, muito obrigado e até breve. Até breve. Senhores deputados, nós 5 minutos e vamos à segunda parte da nossa reunião.